Olivia só queria uma chance de recomeçar. Depois de perder seu irmão em circunstâncias trágicas, ela se viu completamente sozinha no mundo. Mas aos 25 anos, ela foi obrigada a aceitar um acordo com um homem que nunca havia conhecido. Um magnata da tecnologia, poderoso, enigmático e 20 anos mais velho que ela. Olivia entrou naquele acordo matrimonial apavorada, pensando que seria apenas um negócio frio, como alguém cujo destino foi vendido. Mas naquela primeira noite, quando esperava o pior, ele fez algo que ninguém poderia prever. Se essa história chegou até você, é porque talvez a vida queira te lembrar que nem todas as tempestades terminam em destruição, e que às vezes os encontros mais inesperados são aqueles que trazem as curas mais profundas. Pode ser que o que hoje te assusta, amanhã se torne a semente de uma nova vida. E antes da gente continuar, para seguir ouvindo essa história tão comovente e especial, deixe seu gostei e se inscreva no canal. Escreva seu nome e de onde está assistindo para que eu inclua uma saudação especial para você em minha próxima história. Aqui, mesmo os corações mais machucados têm a oportunidade de florescer novamente. A vida de Olivia Almeida foi marcada pela perda desde jovem. Aos 21 anos, seu mundo desabou quando seu irmão mais velho, Lucas, sua única família desde que seus pais morreram em sua infância, faleceu após uma longa batalha contra uma doença degenerativa. Ela ainda se lembrava daquela madrugada com clareza dolorosa, o som do monitor cardíaco silenciando, o olhar compassivo da enfermeira e a sensação de um vazio absoluto que tomou conta de seu ser. Olivia se viu completamente sozinha, vulnerável e perdida. Seus dedos delicados, que antes dançavam sobre as teclas do piano com facilidade, agora tremiam ao assinar documentos intermináveis sobre as dívidas médicas de Lucas. Durante anos, ela havia abandonado seus próprios sonhos para cuidar do irmão, trabalhando em múltiplos empregos, sacrificando sua carreira musical promissora para pagar pelos tratamentos experimentais que ele tanto insistira em tentar. "Eu vou melhorar, Liv", Lucas sempre dizia, seus olhos verdes brilhando com esperança, mesmo quando seu corpo enfraquecia. "E depois vou te ver nos maiores palcos do mundo." Mas agora, aos 25 anos, Olivia estava sozinha em um pequeno apartamento que mal podia pagar, sufocada por dívidas que ultrapassavam qualquer possibilidade de quitação em sua vida inteira. Seus longos cabelos castanhos avermelhados caíam em ondas sobre seu rosto, enquanto ela examinava mais uma carta de cobrança, seus olhos cor de âmbar marejados. Foi então que o telefonema mudou tudo. "Senhorita Almeida?" A voz formal do outro lado da linha soava imponente. "Aqui é do escritório jurídico Mendes em Associados. Precisamos de sua presença imediatamente para discutir as dívidas médicas de seu irmão falecido." O coração de Olivia congelou. Nos últimos meses, todas as dívidas médicas haviam sido adquiridas por uma única entidade misteriosa. As cobranças se tornaram mais insistentes, mais ameaçadoras. O escritório de advocacia era imponente, ocupando os 3 últimos andares de um arranha-céu no centro financeiro da cidade. Olivia sentiu-se pequena e fora de lugar em seu vestido simples, enquanto subia pelo elevador espelhado até o 40º andar. A recepcionista, impecavelmente vestida, a conduziu a uma sala de reuniões onde 3 advogados de expressões severas a aguardavam. Documentos meticulosamente organizados cobriam a mesa de vidro. "Senhorita Almeida", começou o mais velho deles, o Dr. Mendes, ajustando seus óculos. "Como deve saber, todos os débitos médicos de seu irmão foram adquiridos por um único credor. Estamos aqui representando o Sr. Gabriel Monteiro." O nome causou um arrepio em Olivia. Gabriel Monteiro era uma figura quase mítica no país. Fundador da maior empresa de tecnologia da América Latina, conhecido tanto por sua genialidade quanto por seu temperamento reservado e implacável nos negócios. Raramente aparecia em público, mas sua influência era sentida em praticamente todos os setores econômicos. "A dívida total", continuou o advogado, "incluindo juros e encargos,
atinge a soma de 4,7 milhões. Olivia sentiu o sangue fugir de seu rosto. Era uma quantia astronômica, impossível. Obviamente, o homem prosseguiu sem emoção. Reconhecemos a impossibilidade de quitação regular desse montante por alguém em sua posição econômica. Seus olhos percorreram rapidamente suas roupas simples. O que acontece agora? Olivia perguntou com voz trêmula. Os advogados trocaram olhares rápidos antes que o Dr. Mendes continuasse. O Sr. Monteiro está disposto a propor um acordo alternativo. Ele está disposto a cancelar integralmente a dívida em troca de um arranjo pessoal com a senhorita. Que tipo de arranjo? Olivia perguntou, seu estômago contraindo de apreensão. Um casamento, respondeu friamente. Ele propõe um acordo matrimonial com duração mínima de 2 anos. A sala pareceu girar ao redor de Olivia. Um casamento? Mas por quê? Ele nem me conhece. O mais jovem dos advogados pigarreou. Os motivos do Sr. Monteiro são particulares. Posso assegurar que se trata de um acordo estritamente profissional. Você terá seu próprio quarto, suas próprias acomodações e certas responsabilidades sociais como sua esposa. Olivia sentiu náuseas. E se eu recusar? O silêncio que se seguiu foi resposta suficiente. Finalmente, a advogada mulher falou. Infelizmente, teríamos que prosseguir com a execução legal da dívida. Isso significaria a apreensão de quaisquer bens, bloqueio de contas e possivelmente até mesmo consequências criminais, considerando que alguns dos documentos assinados pelo seu irmão contêm certas irregularidades. Olivia respirou fundo, sentindo-se encurralada. Quais são os termos exatos? Eles deslizaram um contrato pré-nupcial pela mesa. 50 páginas de linguagem legal que essencialmente a transformavam em propriedade de Gabriel Monteiro por 2 anos. O Sr. Monteiro espera discrição, companhia em eventos públicos ocasionais e a manutenção das aparências de um casamento normal, explicou a advogada. Em troca, todas as dívidas serão canceladas imediatamente após a cerimônia. Você terá uma mesada generosa e, ao final dos 2 anos, se ambas as partes concordarem em se separar, receberá um pagamento substancial que lhe garantirá a estabilidade financeira pelo resto da vida. 3 dias depois, com os documentos assinados e seu pequeno apartamento esvaziado, Olivia encontrava-se em um vestido branco simples no escritório de um juiz de paz. Ela não tinha família para se opor, nenhum amigo próximo para questionar sua decisão repentina. Apenas ela e os documentos que a libertariam das dívidas esmagadoras que haviam consumido sua vida. A porta se abriu, e pela primeira vez, Olivia viu Gabriel Monteiro pessoalmente. Ele era mais alto do que parecia nas raras fotografias publicadas, seu corpo forte e atlético sob o terno impecavelmente cortado. Aos 45 anos, seu rosto possuía linhas de expressão que conferiam caráter, enquanto seus olhos, de um azul tão intenso que parecia artificial, a examinavam com uma intensidade quase palpável. Seus cabelos negros exibiam leves fios prateados nas têmporas, cuidadosamente penteados para trás. Ele não sorriu, não a cumprimentou. Simplesmente caminhou até o lado dela com passos decididos, assentindo brevemente para o juiz. A cerimônia foi breve e clínica, sem votos personalizados, sem emoção. Quando o juiz pronunciou as palavras finais, declarando-os oficialmente casados, Gabriel finalmente se virou para olhá-la diretamente nos olhos. Seu olhar era indescritível, uma mistura de avaliação calculista e algo mais que Olivia não conseguia decifrar. Ele não a beijou, apenas ofereceu seu braço em um gesto mecânico. Do lado de fora, uma limusine preta os aguardava. O motorista abriu a porta silenciosamente, e Gabriel fez um gesto para que ela entrasse primeiro. O interior era luxuoso, mas frio como o homem ao seu lado. Todas as suas dívidas já foram canceladas. Gabriel falou finalmente, sua voz profunda e controlada. Os documentos de confirmação estão sendo enviados para seu e-mail. Olivia assentiu, incapaz de encontrar palavras.
Sua mente estava dividida entre o alívio avassalador de saber que o pesadelo financeiro havia acabado e o terror do desconhecido que começava agora. A limusine serpenteou pela cidade por 20 minutos até parar diante do edifício mais alto e moderno da metrópole, a Torre Monteiro, sede de seu império tecnológico. Gabriel a conduziu através do saguão impressionante, onde funcionários o cumprimentavam com uma mistura de respeito e temor. Um elevador privativo, acessado apenas por sua impressão digital, os levou diretamente ao último andar. Quando as portas se abriram, Olivia entrou em um mundo que parecia saído de um filme futurista. A cobertura era um espetáculo de design ultramoderno, vidro e aço por toda parte, com vistas panorâmicas da cidade em cada direção. Tudo era controlado por comandos de voz, painéis discretos e o que parecia ser um sistema de inteligência artificial. Aurora, luzes da sala principal a 60%. Gabriel ordenou ao ar, e imediatamente a iluminação se ajustou. Registre nova moradora, Olivia Monteiro. Nova moradora registrada, respondeu uma voz feminina suave, vinda de alto-falantes invisíveis. Bem-vinda, senhora Monteiro. Todos os sistemas da residência estão à sua disposição. Olivia tentou controlar o tremor de suas mãos enquanto Gabriel a conduzia pelo ambiente. Cada cômodo era mais impressionante que o anterior, com tecnologia que ela nem sabia existir. Finalmente, ele parou diante de uma porta. Este será seu quarto, ele disse abrindo-a. Foi preparado para suas necessidades. Espero que esteja adequado. Olivia entrou hesitante, esperando um cubículo básico, talvez algo semelhante a um quarto de empregada luxuoso. Em vez disso, encontrou uma suíte espaçosa e elegante com uma cama king size, decorada em tons de verde e dourado. Grandes janelas ofereciam uma vista deslumbrante do pôr do sol. No canto do quarto, algo fez seu coração parar. Um piano de cauda branco, do modelo mais raro e caro que existia. Como? Ela começou, sua voz falhando. Pesquisei sobre você, Gabriel respondeu secamente. Sei que abandonou o conservatório de música para cuidar de seu irmão. O piano é seu para usar quando quiser. Olivia sentiu as lágrimas queimarem seus olhos, mas se recusou a deixá-las cair. Não demonstraria fraqueza diante deste homem. Jantaremos às 20 horas, ele informou, consultando seu relógio de pulso. Aurora pode guiá-la pela cobertura ou responder qualquer dúvida que tenha. Meu quarto fica no lado oposto do apartamento. Você não será incomodada. Com isso, ele se virou para sair, mas parou na porta. Sem olhar para trás, acrescentou. O casamento é real e legal, Olivia, mas quero deixar algo muito claro. Sua voz tornou-se ainda mais fria. Não espero nada físico de você. Nosso acordo é um contrato de negócios, nada mais. E então ele saiu, deixando-a sozinha no quarto luxuoso, seu novo status como Senhora Monteiro, pesando sobre seus ombros como uma sentença. Olivia afundou na beira da cama, suas pernas tremendo demais para sustentá-la. Ela estava casada com um dos homens mais ricos e poderosos do país, um completo estranho, 20 anos mais velho, cuja verdadeira motivação para este arranjo bizarro permanecia um mistério. Enquanto a noite caía sobre a cidade, Olivia tentava compreender como sua vida havia tomado este rumo surreal. Seus dedos tocaram hesitantes as teclas do piano, produzindo um acorde melancólico que parecia ecoar sua própria situação. Às 19h55, depois de trocar o vestido de noiva por um simples vestido azul que encontrara no closet, já abastecido com roupas de seu tamanho exato, Olivia seguiu nervosamente para a sala de jantar, preparando-se para a primeira refeição com seu novo marido. Um homem que, até poucas horas atrás, era apenas um nome temido nas manchetes de negócios. Olivia hesitou na entrada da sala de jantar, suas mãos inquietas alisando o vestido azul marinho. A mesa de vidro e metal estava posta para 2 pessoas, com uma elegância minimalista que refletia a personalidade de seu novo marido. Velas eletrônicas que simulavam perfeitamente o tremular da chama real iluminavam o ambiente com uma luz suave. Gabriel já estava sentado,
verificando algo em seu tablet. Quando Olivia entrou, ele ergueu os olhos brevemente, colocou o aparelho de lado e se levantou. Pontual. Aprecio isso, ele comentou, indicando a cadeira oposta à sua. Não havia calor em sua voz, apenas uma observação factual. Olivia sentou-se rigidamente, surpreendendo-se com o conforto da cadeira ergonômica. Aurora, Gabriel falou para o ar. Sirva o jantar, por favor. Imediatamente, um painel discreto na parede se abriu, revelando um elevador de serviço. Um carrinho automatizado deslizou silenciosamente até a mesa, carregando pratos cobertos que emanavam aromas deliciosos. Não tem funcionários? Olivia perguntou, observando os braços robóticos do carrinho servirem com precisão os pratos à sua frente. Tenho uma equipe de limpeza que vem 3 vezes por semana quando estou no escritório. Gabriel respondeu, servindo-se de vinho tinto. Prefiro minha privacidade. A Aurora e os sistemas automatizados cuidam da maioria das tarefas domésticas. Ele ofereceu vinho a ela com um gesto, mas Olivia recusou com um leve aceno de cabeça. Seu estômago estava contraído demais para considerar álcool. Você não bebe? Gabriel perguntou, erguendo uma sobrancelha. Não esta noite. Ela respondeu suavemente. Um silêncio desconfortável pairou entre eles enquanto começavam a comer. O salmão estava perfeitamente preparado, mas Olivia mal conseguia sentir o sabor. Cada garfada era um esforço consciente. Imagino que tenha perguntas. Gabriel finalmente quebrou o silêncio, seu olhar penetrante estudando-a. Olivia colocou o garfo de lado. Por que eu? A pergunta escapou antes que pudesse contê-la. Por que este acordo? O senhor poderia ter simplesmente executado a dívida. Gabriel a observou por um longo momento, seu rosto uma máscara impenetrável. Preciso de uma esposa por razões estratégicas. Ele respondeu finalmente. Minha empresa está em negociações para expandir para mercados internacionais mais conservadores. Um CEO solteiro aos 45 anos levanta questionamentos indesejados. Olivia processou a informação, sentindo que havia mais por trás daquela explicação mecânica. E você, ele continuou, tem qualidades que atendem aos requisitos. Sem laços familiares complicados, educação refinada mesmo que incompleta, comportamento discreto durante toda a doença de seu irmão e eu estava desesperada o suficiente para aceitar. Olivia completou, um lampejo de amargura em sua voz. Os olhos azuis de Gabriel escureceram. Prefiro pensar que foi uma decisão de negócios mutuamente benéfica. Um negócio, Olivia repetiu baixinho. É assim que o senhor vê todas as relações em sua vida? Como transações. Gabriel tomou um gole de vinho, seus dedos tamborilando levemente na mesa. Descobri que é mais eficiente, menos complicado. Depois de uma pausa, acrescentou. E pode me chamar de Gabriel. Senhor é desnecessário entre pessoas legalmente casadas. A frieza clínica com que ele se referia ao casamento deles causou um arrepio em Olivia. Ela observou o homem à sua frente, poderoso, controlado, aparentemente desconectado de qualquer emoção humana normal. Como seria viver 2 anos inteiros ao lado dele? Quais são suas expectativas exatas? Ela perguntou, reunindo coragem. Você mencionou eventos sociais. Alguns jantares corporativos, inaugurações, talvez 1 ou 2 viagens internacionais por ano, ele explicou. Seu papel será simplesmente estar presente, conversar educadamente e projetar a imagem de um casal estável. Enquanto estivermos em público, espero que use a aliança. Ele gesticulou para o delicado anel de platina em seu dedo, que ela mal havia notado até então. E quando não estivermos em público? Olivia ousou perguntar. Você terá total liberdade para usar seu tempo como preferir, respondeu Gabriel. A cobertura é sua para explorar, exceto por meu escritório privado. Pode retomar seus estudos de música, se desejar, ou qualquer outro interesse. O comentário sobre música a pegou desprevenida. Como sabe tanto sobre mim?
Gabriel a observou com aquele olhar avaliativo que parecia enxergar através dela. Sou dono de uma empresa de tecnologia de informação, Olivia. Pesquisa básica é uma habilidade elementar. Ele pausou brevemente. Sei que você abandonou uma carreira promissora no 3º ano do Conservatório Nacional quando seu irmão foi diagnosticado. Sei que você trabalhou em 3 empregos simultaneamente para pagar os tratamentos dele. E sei que seu talento musical foi descrito como extraordinário por seus professores. Olivia sentiu seu rosto aquecer sob o escrutínio dele. A ideia de que este estranho havia pesquisado sua vida tão minuciosamente era perturbadora, mas também provocava uma pergunta inquietante. Por que ele se importaria em saber tudo isso para um simples acordo de negócios? E quanto a você? Ela perguntou, tentando recuperar algum equilíbrio na conversa. Todos conhecem o CEO, mas ninguém parece conhecer o homem. Gabriel ergueu uma sobrancelha, aparentemente surpreso por ela revidar com uma pergunta pessoal. Por um momento, Olivia pensou que ele não responderia. Não há muito para saber, ele finalmente disse. Cresci em circunstâncias desafiadoras. Construí minha primeira empresa aos 23 anos. Vendia aos 27. E fundei a Monteiro Technologies aos 30. O resto, como dizem, é história. Nenhuma família? Algo sombrio atravessou os olhos de Gabriel. Não tenho família há muito tempo. A maneira como ele disse aquilo, com uma finalidade cortante, fez Olivia recuar. Claramente, havia tocado em um ponto sensível. Eles terminaram a refeição em relativo silêncio, apenas o som suave da música ambiente preenchendo o espaço entre eles. Quando terminaram, Gabriel consultou seu relógio. Tenho trabalho a fazer, ele anunciou levantando-se. Aurora lhe mostrará qualquer coisa que precise. Se preferir, ela também pode lhe ensinar como usar os sistemas da casa. Olivia assentiu, aliviada que a refeição tensa havia terminado, mas também estranhamente decepcionada. O que esperava? Que este casamento transacional se transformasse magicamente em algo genuíno durante o jantar? Uma última coisa, Gabriel acrescentou, parando antes de sair. A imprensa ainda não sabe sobre nosso casamento, mas eventualmente descobrirão. Quando isso acontecer, haverá interesse. Invasão de privacidade. Perguntas. Esteja preparada. Com isso, ele saiu, deixando-a sozinha com seus pensamentos e a companhia silenciosa da inteligência artificial da casa. Depois de guardar a louça suja no compartimento de limpeza automática, sob orientação da suave voz de Aurora, Olivia vagou pela cobertura, explorando seu novo ambiente. O lugar era impressionante. Uma mistura perfeita de conforto luxuoso e tecnologia de ponta. Havia uma sala de cinema privativa, uma academia completa, uma biblioteca com estantes que iam do chão ao teto, e até uma pequena estufa onde plantas exóticas cresciam sob luz artificial. Mas o que mais chamou sua atenção foi uma porta no corredor leste. Diferente das outras, esta não se abriu automaticamente quando ela se aproximou. Esta área é restrita, Sra. Monteiro, a voz de Aurora informou. É o escritório particular do Sr. Monteiro. Olivia recuou, lembrando-se que ele havia mencionado este espaço proibido. O que ele guardava ali que era tão secreto? Segredos corporativos, provavelmente. Ou talvez fosse simplesmente um homem que valorizava sua privacidade acima de tudo. Quando retornou ao seu quarto, Olivia sentou-se no banco do piano, seus dedos deslizando hesitantemente sobre as teclas de marfim. Fazia tanto tempo desde que havia realmente tocado. Lentamente, uma melodia começou a tomar forma. Debussy, Clair de Lune, a peça que seu irmão mais amava. As notas fluíam de seus dedos com uma emoção que ela não sabia que ainda possuía. Lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto enquanto tocava, liberando toda a atenção e o medo do dia. Perdida na música, Olivia não percebeu a figura que observava silenciosamente da porta entreaberta. Gabriel. Seu rosto normalmente impassível, momentaneamente suavizado pelo que parecia ser admiração ou algo mais profundo. Quando ela finalmente terminou a peça, Gabriel já havia partido silenciosamente.
Exausta física e emocionalmente, Olivia preparou-se para dormir. O banheiro da suíte era luxuoso, com uma banheira que poderia acomodar confortavelmente 3 pessoas. O chuveiro respondia a comandos de voz para a temperatura e pressão da água. Aurora, que horas o Sr. Monteiro acorda normalmente? Ela perguntou enquanto escovava os dentes. O Sr. Monteiro geralmente inicia seu dia às 5h30, Sra. Monteiro, respondeu a voz artificial. Ele segue uma rotina rigorosa de exercícios das 5h45 às 6h30, toma café às 6h45 e sai para o escritório às 7h30. Madrugador, notou Olivia. Provavelmente deveria evitá-lo durante esse período para minimizar interações desconfortáveis. E quando ele geralmente volta para casa? Houve uma breve pausa antes da resposta. Os horários de retorno do Sr. Monteiro são variáveis. Nos últimos 30 dias, a média de chegada foi às 22h17, com um desvio padrão de 47 minutos. Olivia piscou, surpresa com a precisão estatística. Ele trabalha muito, não é? O Sr. Monteiro dedicou aproximadamente 76,4 horas ao trabalho na semana passada, senhora. Monteiro. Mais de 76 horas em uma semana. Ninguém trabalhava tanto por necessidade. Era uma escolha. Uma forma de evitar algo, talvez? Ou preencher um vazio? Deitada na cama king size, Olivia olhou para o teto, onde um céu estrelado havia sido projetado por Aurora, a seu pedido. Ela ponderou sobre o estranho giro que sua vida havia dado. 24 horas atrás, era uma mulher afogada em dívidas, sem esperanças para o futuro. Agora, era a esposa de um dos homens mais ricos do país. Uma esposa apenas no papel, uma transação de negócios. Mas por que ele havia escolhido justamente ela? Gabriel Monteiro poderia ter qualquer mulher que quisesse. Por que escolher alguém desesperado, sem conexões valiosas, sem nada a oferecer além de sua presença ocasional em eventos? Havia peças faltando neste quebra-cabeça, e Olivia tinha a inquietante sensação de que descobriria mais sobre seu enigmático marido do que ele pretendia revelar. Na manhã seguinte, Olivia acordou sobressaltada com o som de uma notificação suave. Bom dia, Sra. Monteiro. São 7h15. O Sr. Monteiro estará saindo em 15 minutos caso deseje falar com ele antes de sua partida. Olivia piscou, momentaneamente desorientada no ambiente desconhecido. A realidade de sua nova situação voltou com força total. Ela hesitou, incerta se deveria se apressar para ver Gabriel antes que ele saísse ou permanecer no santuário de seu quarto. A curiosidade venceu. Vestindo rapidamente um roupão de seda que encontrou no closet, ela dirigiu-se à cozinha, onde encontrou Gabriel terminando seu café da manhã. Ele estava impecavelmente vestido em um terno grafite, revisando algo em seu tablet, enquanto bebia café preto. Quando ela entrou, Gabriel ergueu os olhos brevemente. Bom dia, ele disse formalmente. Não esperava que estivesse acordada tão cedo. Pensei que deveríamos conversar sobre hoje. Olivia explicou hesitante, servindo-se de café. Sobre o que espera que eu faça. Gabriel pareceu momentaneamente confuso. Fazer? Sim, minhas responsabilidades, tarefas. Ela elaborou, sentindo-se estranhamente como uma funcionária esperando instruções. Compreensão atravessou o rosto dele. Você não é uma empregada, Olivia. Não tenho tarefas para você. Mas certamente há expectativas, ela persistiu, sentando-se à sua frente. Coisas que uma esposa faria, mesmo em um arranjo como o nosso. Gabriel a observou por um momento, como se tentasse decifrar um código particularmente complexo. Sua única tarefa, como você coloca, é se adaptar à sua nova vida. Ele fez uma pausa, pousando a xícara. Há uma conta bancária em seu nome com sua mesada. Aurora pode fornecer os detalhes. Use como quiser. Olivia assentiu, desconfortável com a ideia do dinheiro. E quanto a nós? Como devemos agir publicamente? Reservei mesa para jantar no La Terrace amanhã à noite. Ele respondeu. É um restaurante frequentado por pessoas influentes.
Será nossa primeira aparição pública como casal, uma introdução controlada para a sociedade, por assim dizer. Ele checou seu relógio. Discutiremos os detalhes esta noite. Tenho uma reunião de conselho agora. Gabriel se levantou, pegando sua pasta de couro. Quando estava prestes a sair, ele parou, como se lembrasse de algo. Sua música ontem à noite, ele disse, sem se virar completamente. Debussy. Foi impressionante. Antes que Olivia pudesse responder, ele havia partido, deixando-a surpresa. Então, ele tinha ouvido. E mais surpreendente ainda, ele reconheceu a peça. Sozinha na vasta cobertura, Olivia enfrentou seu primeiro dia como Sra. Monteiro. Seguindo as instruções de Aurora, ela descobriu que a mesada mencionada por Gabriel era uma quantia absurda depositada em uma conta corrente com seu nome. Mais dinheiro do que ela jamais havia visto de uma só vez. Esforçando-se para entender seu novo papel, Olivia decidiu se familiarizar com o mundo onde agora estava inserida. Pesquisou sobre Gabriel, sua empresa, os círculos sociais que frequentava. Quanto mais lia, mais percebia a magnitude do império que ele havia construído. A Monteiro Technologies havia revolucionado vários setores com suas inovações em inteligência artificial. Gabriel era conhecido como um gênio reservado, implacável nos negócios, mas inexplicavelmente generoso com causas filantrópicas. Havia poucas informações sobre sua vida pessoal. Nenhum escândalo, nenhum romance notório, nenhuma menção à família. Um verdadeiro enigma, exatamente como ele se apresentava pessoalmente. À tarde, depois de explorar todos os cantos permitidos da cobertura, Olivia retornou ao piano. Perdeu-se na música por horas, seus dedos redescobrindo habilidades que haviam adormecido durante os anos dedicados ao cuidado do irmão. Era libertador, catártico. Às 19h32, ela notou o horário preciso. A voz de Aurora anunciou. O Sr. Monteiro está retornando. Chegada estimada em 5 minutos. O coração de Olivia acelerou inexplicavelmente. Ela encerrou sua sessão no piano e foi rapidamente ao quarto para trocar de roupa. Por que estava nervosa? Não havia razão para impressioná-lo. Mesmo assim, trocou o jeans e camiseta por um vestido casual elegante antes de voltar à sala de estar. Gabriel chegou pontualmente como previsto. Parecia cansado, sua postura normalmente perfeita ligeiramente curvada, as linhas ao redor de seus olhos mais pronunciadas. Boa noite, ele disse, afrouxando a gravata. Espero que seu dia tenha sido produtivo. Foi esclarecedor, Olivia respondeu, observando-o atentamente. Você parece exausto. Gabriel fez um gesto de descarte. Dia normal. Aurora, relate as mensagens prioritárias. Enquanto a IA começava a listar compromissos e mensagens importantes, Olivia percebeu que ele provavelmente continuaria trabalhando pela noite. Uma ideia impulsiva surgiu. Você já jantou? Ela interrompeu. Gabriel parou, olhando-a com surpresa. Ainda não. Geralmente peço algo no escritório. Eu poderia preparar algo. Olivia ofereceu hesitante. Costumo cozinhar para relaxar. A oferta pareceu desestabilizá-lo momentaneamente. A cozinha é automatizada. Não há necessidade. Eu sei. Mas cozinhar manualmente pode ser terapêutico. Ela deu de ombros. Além disso, acho que precisamos discutir esse jantar de amanhã, não? Gabriel a estudou por um momento, como se tentasse detectar algum motivo oculto. Finalmente, assentiu. Muito bem. Vou tomar um banho e trocar de roupa. Após ele sair, Olivia dirigiu-se à cozinha ultramoderna, aprendendo rapidamente os controles com a ajuda de Aurora. Para sua surpresa, a despensa e a geladeira estavam impecavelmente abastecidas com ingredientes frescos. 40 minutos depois, quando Gabriel retornou à sala de jantar vestindo roupas casuais, uma visão surpreendentemente diferente do executivo formal, Olivia havia preparado uma refeição simples, mas elegante. Risoto de cogumelos silvestres, salada de folhas com nozes caramelizadas e uma garrafa de vinho branco resfriando. Você realmente cozinhou, Gabriel comentou, parecendo genuinamente surpreso ao sentar-se.
Não parece algo que uma esposa transacional faria? Olivia perguntou, um leve tom de desafio em sua voz. Para sua surpresa, um quase sorriso ergueu o canto dos lábios dele. Não estava nos termos do contrato. Considere um extra não requisitado, então. Gabriel provou o risoto e algo em seu rosto mudou. Uma suavização quase imperceptível de suas feições normalmente controladas. Está muito bom. Obrigada, Olivia respondeu, estranhamente satisfeita com o elogio simples. Então, sobre amanhã à noite. Imagino que haja uma versão oficial de como nos conhecemos? Gabriel assentiu, servindo-se de mais vinho. História simples, próxima o suficiente da verdade para ser convincente. Nos conhecemos através da Fundação de Pesquisa Médica que financio, a mesma que desenvolveu alguns dos tratamentos experimentais para seu irmão. Isso é verdade? Olivia perguntou, surpresa. Parcialmente. Minha fundação realmente financiou aquele tratamento específico, embora eu não estivesse diretamente envolvido na seleção de pacientes. Ele tomou um gole de vinho. Diremos que nos conhecemos durante esse período, começamos a nos corresponder após o falecimento de seu irmão e decidimos nos casar depois de um breve mas intenso período de namoro. Olivia processou a informação. Era uma história plausível, quase romântica em sua construção. E a diferença de idade? As pessoas farão suposições. Gabriel a observou com aquele olhar penetrante. As pessoas sempre fazem suposições, Olivia. Deixe que falem. Nossa função é simplesmente parecer um casal genuinamente conectado quando estivermos em público. E como fazemos isso? Não conheço quase nada sobre você. Ele considerou a pergunta. Detalhes básicos devem ser suficientes. Nasci em 15 de outubro. Prefiro café a chá. Não suporto óperas, mas aprecio música clássica e instrumental. Sou alérgico a frutos do mar. Falo 5 idiomas. Olivia não pôde conter um leve sorriso. Esses não são os tipos de detalhes que um casal apaixonado conheceria um do outro. O que você sugere, então? Ele perguntou, parecendo genuinamente interessado em sua resposta. Olivia pensou por um momento. Qual é sua primeira memória de infância? O que o faz rir? Qual foi o momento mais assustador da sua vida? Sonhos que você tinha e abandonou? Coisas que as pessoas realmente compartilham quando se importam umas com as outras. Gabriel ficou quieto por um longo momento, seus olhos fixos no vinho em sua taça. Por um instante, Olivia pensou ter ido longe demais, cruzado alguma linha invisível. Minha primeira memória, ele finalmente disse, sua voz estranhamente distante. É de estar sentado no chão de uma cozinha minúscula, brincando com uma colher de metal e uma panela como se fossem brinquedos, enquanto minha mãe cozinhava algo que cheirava doce. A confissão pessoal pegou Olivia desprevenida. Ela não esperava que ele realmente respondesse. Quanto ao que me faz rir, ele continuou, agora olhando diretamente para ela. É uma pergunta interessante. Não me lembro da última vez que ri genuinamente. A admissão tão honesta e triste fez algo apertar no peito de Olivia. Que tipo de vida este homem levava onde o riso era tão raro? Bem, ela disse suavemente. Talvez isso seja algo que possamos descobrir durante esses 2 anos. Gabriel a estudou com uma intensidade que fez sua pele formigar. Por um momento fugaz, algo vulnerável e quase suave perpassou seu olhar normalmente calculista. O momento foi quebrado pelo som de uma notificação em seu relógio. Gabriel checou rapidamente, sua expressão fechando-se novamente na máscara profissional. Tenho uma videoconferência com nosso escritório em Tóquio em 20 minutos, ele informou levantando-se. O jantar foi agradável. Obrigado. Olivia assentiu, lutando contra um inexplicável sentimento de decepção. Que horas devo estar pronta amanhã? Reservei para as 20 horas, sairemos às 19h30. Na porta, ele parou novamente, um hábito que Olivia começava a notar. O azul fica bem em você, ele comentou, antes de desaparecer em direção a seu escritório. Olivia permaneceu sentada, tentando entender o que havia acontecido. Por um breve momento, ela havia vislumbrado algo além da fachada fria de Gabriel Monteiro, um lampejo de humanidade, talvez até de solidão.
Enquanto arrumava a cozinha, rejeitando educadamente a oferta de Aurora para ativar os sistemas de limpeza automática, Olivia refletiu sobre sua situação. Este casamento era um contrato, um arranjo de negócios motivado por conveniência mútua. Não havia razão para buscar conexão emocional com um homem que claramente havia dedicado sua vida a evitar precisamente isso. E ainda assim, enquanto se preparava para dormir naquela noite, Olivia não conseguiu deixar de pensar na imagem de um menino pequeno, brincando com colheres no chão de uma cozinha, e no homem que não se lembrava da última vez que havia rido. Na manhã do dia seguinte, Olivia acordou com o som suave da chuva batendo nas janelas. Aurora havia ajustado automaticamente a luminosidade do quarto para compensar o céu cinzento, criando uma atmosfera acolhedora apesar do tempo. Bom dia, Sra. Monteiro. São 8h15. O Sr. Monteiro já saiu para o escritório às 7h30, conforme sua rotina habitual. Olivia espreguiçou-se, um sentimento estranho de desapontamento se instalando ao saber que Gabriel já havia partido. Ela havia esperado vê-lo antes de sua saída, talvez continuar a conversa da noite anterior. Uma parte dela estava curiosa para conhecer mais camadas daquele homem enigmático. Aurora, deixou alguma mensagem para mim? Ela perguntou enquanto se levantava. O Sr. Monteiro não deixou mensagens verbais, mas solicitou que um pacote fosse entregue ao seu quarto às 9h. Também providenciou para que um estilista pessoal estivesse disponível às 14h para ajudá-la a escolher um vestido adequado para o jantar desta noite. Olivia franziu o senho. Um estilista? Não poderia simplesmente usar algo do closet já abastecido? Após um café da manhã leve, exatamente às 9h, Aurora anunciou a chegada do pacote mencionado. Um compartimento na parede ao lado da porta de seu quarto deslizou para abrir, revelando uma caixa elegante com o logotipo de uma renomada joalheria. Com dedos hesitantes, Olivia abriu a caixa, revelando um conjunto deslumbrante de brincos e colar de safiras e diamantes. Um pequeno cartão acompanhava as joias. Para esta noite. GM. A formalidade da mensagem, apenas as iniciais, era tão característica dele que quase a fez sorrir. Não havia calor no gesto, apenas praticidade. As joias eram parte da apresentação planejada deles como casal. Ainda assim, enquanto seus dedos traçavam as pedras brilhantes, Olivia não pôde deixar de se perguntar se havia algo mais naquele presente. O restante da manhã passou lentamente, com Olivia alternando entre praticar piano e explorar os recursos tecnológicos da residência. Às 14h, pontualmente, a chegada do estilista foi anunciada. René era um homem magro e elegante nos seus 50 anos, com um sotaque francês e olhar crítico. Ele trouxe consigo vários vestidos de gala, cada um mais impressionante que o outro. O Sr. Monteiro foi muito específico, explicou René enquanto arrumava os vestidos. La Terrasse é o restaurante mais exclusivo da cidade. Todos os olhos estarão em você esta noite, chérie. A nova Madame Monteiro. Olivia sentiu o estômago contrair com aquelas palavras. Esta noite marcaria oficialmente sua entrada na alta sociedade como esposa de Gabriel. Haveria perguntas, olhares curiosos, especulações. A ansiedade começou a crescer. René, percebendo sua tensão, suavizou o tom. Não se preocupe. Quando terminarmos, você estará tão deslumbrante que ninguém ousará questionar por que o homem mais cobiçado da cidade se casou com você. Obrigada pela confiança, Olivia respondeu com ironia, mas permitiu que René a guiasse através das opções. Após uma hora de experimentações, chegaram ao vestido perfeito, um modelo azul safira de seda que complementava tanto seu tom de pele quanto as joias enviadas por Gabriel. O vestido era elegante sem ser excessivo, sofisticado sem parecer que estava tentando demais. Perfeito, René declarou satisfeito. Você tem uma elegância natural, chérie, rara nos dias de hoje. Após a partida do estilista, Olivia passou as horas seguintes em um estado de crescente nervosismo. À medida que o relógio se aproximava das 19h, ela concluiu os últimos detalhes de sua aparência. Cabelo arrumado em ondas suaves caindo sobre um ombro, maquiagem leve mas impecável,
as safiras brilhando discretamente em seu pescoço e orelhas. Quando ela finalmente saiu de seu quarto às 19h25, encontrou Gabriel esperando na sala de estar. Ele estava impressionante em um terno preto perfeitamente cortado, sua postura ereta e confiante, como se estivesse prestes a entrar em uma importante reunião de negócios. Seus olhos, no entanto, contaram uma história diferente quando ele a viu. Por um breve momento, eles se arregalaram levemente e algo que parecia admiração genuína atravessou seu rosto antes que ele reassumisse sua expressão controlada. Você está adequada, ele comentou, mas o leve engasgo em sua voz traiu o impacto que a visão dela havia causado. Você também não está mal. Olivia respondeu com um pequeno sorriso, notando como o azul das safiras refletia perfeitamente o azul intenso dos olhos dele. Não era coincidência, ela percebeu. Gabriel ofereceu seu braço em um gesto antiquado, mas elegante. Pronta para sua estreia social, senhora Monteiro? Olivia respirou fundo, aceitando seu braço. Tão pronta quanto posso estar. A limusine os esperava na garagem privativa, o motorista abrindo silenciosamente a porta enquanto eles se aproximavam. Dentro do luxuoso veículo, Gabriel virou-se para ela com uma expressão séria. Algumas orientações finais antes de chegarmos, ele disse, sua voz assumindo um tom didático. La Terrace é frequentado pela elite empresarial e política. Haverá rostos que você reconhecerá de jornais e revistas. Mantenha as conversas leves. Evite tópicos como política ou negócios a menos que alguém pergunte diretamente. Se isso acontecer, defira gentilmente para mim. Olivia assentiu, sentindo-se cada vez mais como uma atriz prestes a entrar em cena. Algo mais que devo saber? Sim, Roberto Alves estará lá com sua esposa. Olivia reconheceu o nome imediatamente. Roberto Alves era o principal rival de Gabriel no setor de tecnologia, dono da segunda maior empresa do país nesse segmento. Ele provavelmente tentará extrair informações através de você, Gabriel continuou. É conhecido por usar táticas pouco ortodoxas. Entendi. Manterei minha guarda alta. Gabriel a observou por um momento, então acrescentou em voz mais baixa. Não estou preocupado com sua discrição, Olivia. Estou preocupado com o conforto. Pessoas como Alves podem ser cruéis em suas insinuações. A nota de proteção em sua voz pegou Olivia de surpresa. Parecia que ele estava genuinamente preocupado com seu bem-estar emocional, não apenas com a manutenção da fachada. Ficarei bem, ela assegurou. Cresci lidando com médicos arrogantes e burocratas insensíveis durante a doença do meu irmão. Posso lidar com alguns empresários presunçosos. Um quase sorriso tocou os lábios de Gabriel. Não duvido nem por um momento. Quando a limusine parou diante do elegante edifício que abrigava o La Terrace, Olivia viu vários fotógrafos posicionados discretamente na entrada. Seu corpo enrijeceu involuntariamente. Respire, Gabriel murmurou, colocando sua mão suavemente sobre a dela. Sorria naturalmente. Não responda a perguntas. Deixe-os especular. Antes que o motorista abrisse a porta, Gabriel fez algo inesperado. Delicadamente ajustou uma mecha de cabelo que havia caído sobre o rosto dela, seus dedos roçando brevemente sua bochecha. O toque, embora cuidadosamente calculado para parecer íntimo para os observadores, enviou um inexplicável arrepio pela espinha de Olivia. Pronta? Ele perguntou, seus olhos fixos nos dela. Pronta, ela respondeu, esperando soar mais confiante do que se sentia. O momento em que saíram da limusine foi um turbilhão de flashes e vozes. Gabriel manteve um braço firmemente ao redor de sua cintura, guiando-a com confiança através da entrada do restaurante, enquanto os fotógrafos disparavam perguntas que eles elegantemente ignoraram. O interior do La Terrace era de tirar o fôlego, decorado com o máximo de elegância, com vistas panorâmicas da cidade através de enormes janelas de vidro. O maître os recebeu com deferência exagerada, conduzindo-os à melhor mesa, posicionada estrategicamente para ser vista por todos, mas com privacidade suficiente para conversas. Sr. Monteiro, que prazer recebê-lo novamente. E esta deve ser a Sra. Monteiro. Minhas sinceras felicitações pelo recente matrimônio.
Gabriel assentiu educadamente enquanto puxava a cadeira para Olivia. Ela notou que vários dos outros clientes haviam parado suas conversas para observá-los discretamente. Você está se saindo maravilhosamente, Gabriel comentou baixinho depois que o maître se afastou. Natural, elegante, como se tivesse nascido para isso. Anos de aulas de teatro na escola, Olivia respondeu com um sorriso suave, ajustando o guardanapo em seu colo. Nunca pensei que seriam úteis em um cenário como este. Isso provocou algo raro, um sorriso genuíno de Gabriel, breve mas transformador. Por um momento, as linhas de seu rosto suavizaram-se, e ele pareceu 10 anos mais jovem. Uma atriz talentosa, além de pianista, ele observou. Sou um homem de sorte. O jantar progrediu como uma dança cuidadosamente coreografada. O sommelier recomendou um vinho que Gabriel aprovou com conhecimento inquestionável. Os pratos eram obras de arte culinária que Olivia apreciou sinceramente. A conversa entre eles fluiu com surpreendente facilidade, Gabriel revelando um conhecimento profundo de música clássica que permitiu discussões genuinamente interessantes. Para qualquer observador, pareciam um casal profundamente conectado. Ele ocasionalmente inclinando-se para sussurrar algo em seu ouvido, ela respondendo com sorrisos que pareciam reservados apenas para ele. Pequenos toques na mão, olhares prolongados, detalhes sutis que Gabriel executava com precisão calculada. O que Olivia não esperava era como esses momentos encenados começaram a afetar seu próprio equilíbrio emocional. Cada vez que os dedos dele roçavam os seus, cada vez que seus olhos se encontravam durante mais um segundo que o necessário, algo estranho e inquietante agitava-se em seu peito. Por volta da sobremesa, Gabriel sutilmente indicou com os olhos um casal sendo acomodado em uma mesa próxima. Alves, ele murmurou discretamente. Roberto Alves era um homem de meia idade com cabelos grisalhos perfeitamente estilizados e um sorriso que não alcançava seus olhos afiados. Sua esposa, pelo menos 2 décadas mais jovem, parecia uma boneca de porcelana, linda, impecável e vazia. Como previsto, não demorou muito para que Alves se aproximasse de sua mesa, seu sorriso predatório fixo no lugar. Gabriel, que coincidência agradável! Exclamou Alves com falsa cordialidade. E esta deve ser a misteriosa noiva que ninguém sabia que existia até... Quando foi mesmo? Ontem. Gabriel levantou-se educadamente, seu rosto uma máscara de polidez profissional. Roberto. Esta é minha esposa, Olivia Monteiro. Olivia, Roberto Alves e sua esposa, Cristina. Olivia ofereceu um sorriso educado, percebendo o leve ênfase que Gabriel colocou na palavra esposa. É um prazer conhecê-los. Os olhos de Alves a examinaram descaradamente, avaliando-a como se fosse uma mercadoria. O prazer é todo meu. Confesso que fiquei surpreso ao ouvir do casamento. Gabriel sempre foi tão dedicado ao trabalho. Nunca pensei que encontraria tempo para romance. Às vezes a vida nos surpreende com o que realmente importa. Olivia respondeu suavemente, colocando sua mão sobre a de Gabriel em um gesto que parecia natural, mas transmitia uma mensagem clara. Estamos unidos. O leve apertar de dedos de Gabriel em resposta foi imperceptível para os outros, mas enviou outro arrepio pela pele dela. E como vocês se conheceram? Foi tão repentino, insistiu Cristina, sua voz doce escondendo a curiosidade ácida. Gabriel começou a responder com a história ensaiada, mas Olivia o interrompeu suavemente. Nos conhecemos durante o tratamento do meu irmão, ela disse, optando por uma versão mais emocional da verdade fabricada. A fundação de Gabriel financiou a pesquisa que deu a Lucas alguns meses preciosos extras de vida. Começamos a nos corresponder após seu falecimento. Gabriel me ajudou a lidar com o luto de uma forma que ninguém mais conseguiu. Ela olhou para Gabriel com o que esperava parecer adoração genuína, mas a vulnerabilidade em seus olhos era surpreendentemente real. Ele me fez acreditar que a vida podia ter propósito novamente. Algo tremulou no rosto de Gabriel. Um lampejo de emoção não ensaiada que desapareceu tão rapidamente quanto surgiu. Ele levou a mão dela aos lábios, beijando-a suavemente.
Minha Olivia sempre vê o melhor nas pessoas, ele disse, sua voz mais rouca que o normal. Mesmo em mim. O momento foi tão convincente que até Alves pareceu momentaneamente desarmado. Cristina, por outro lado, olhou para Olivia com uma mistura de inveja e dúvida. Bem, isso é comovente, Alves finalmente comentou, recuperando sua postura. Imagino que agora você finalmente considerará reduzir sua carga de trabalho, Gabriel. Talvez até mesmo iniciar uma família? A pergunta era deliberadamente provocativa. Todos no mundo dos negócios sabiam da dedicação quase obsessiva de Gabriel ao trabalho, como se sua empresa fosse sua única razão de existir. A vida é cheia de possibilidades, Roberto, Gabriel respondeu diplomaticamente. Como você mesmo descobriu com seu terceiro casamento, não é? O sorriso de Alves vacilou levemente. Quarto, na verdade. Mas quem está contando? Ele virou-se para Olivia. Um conselho, minha querida. Mantenha-o satisfeito em casa, ou ele nunca sairá daquele escritório. Os homens como nós precisam de incentivos para lembrar que existe um mundo além do trabalho. O comentário grosseiro fez o sangue de Olivia ferver, mas antes que pudesse responder, sentiu a mão de Gabriel apertar a sua em advertência. Felizmente, Gabriel respondeu com uma frieza controlada. Olivia e eu nos entendemos perfeitamente. Agora, se nos dão licença, estávamos prestes a partir. Após a saída de Alves, Gabriel sinalizou discretamente para o garçom pedindo a conta. Você foi extraordinária, ele comentou em voz baixa. Aquela adaptação da nossa história foi brilhante, convincente. Olivia sentiu suas bochechas corarem. Obrigada. Achei que um toque de vulnerabilidade emocional seria mais difícil para eles questionarem. E você estava certa. Gabriel hesitou, então acrescentou. Peço desculpas pelo comportamento de Alves. Ele é deliberadamente provocativo. Não precisa se desculpar pelas ações dele. Olivia respondeu, surpreendida pela consideração. Não foi nada que eu não pudesse lhe dar. Enquanto saíam do restaurante, novamente sob o olhar atento de fotógrafos, Gabriel manteve seu braço protetoramente ao redor dela. Na limusine, ele finalmente relaxou visivelmente, afrouxando a gravata. Nossa primeira aparição pública foi um sucesso, ele declarou, servindo-se de um dedo de uísque do bar embutido no veículo. Até amanhã, todos os principais sites de notícias e redes sociais estarão falando sobre nós. Olivia assentiu, um estranho vazio se instalando agora que a adrenalina começava a diminuir. Toda a noite havia sido uma performance, ela lembrou a si mesma. Cada toque, cada olhar, cada palavra gentil, tudo cuidadosamente calculado para criar uma impressão específica. Então, por que uma parte dela desejava que fosse real? O resto da viagem transcorreu em silêncio, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Quando chegaram à Torre Monteiro, Gabriel a acompanhou até o elevador privativo. Tenho alguns assuntos para resolver no escritório, ele disse quando chegaram ao apartamento. Não me espere acordada. Olivia assentiu, sentindo uma pontada de desapontamento. Boa noite, então. Gabriel hesitou, como se quisesse dizer algo mais. Em vez disso, ele apenas assentiu brevemente antes de se virar para sair. Sozinha no vasto apartamento, Olivia removeu as joias e o vestido elegante, trocando-os por roupas confortáveis. Enquanto observava as luzes da cidade pela janela, tentou processar os eventos da noite e as emoções conflitantes que haviam despertado. Era apenas o segundo dia de seu casamento arranjado, e já estava ficando confusa sobre o que era real e o que era apenas parte do acordo. A maneira como Gabriel olhara para ela quando a viu no vestido, o calor de sua mão na dela durante o jantar, a suavidade em sua voz quando falou sobre o irmão dela, eram todas essas coisas apenas parte da atuação? Exausta física e emocionalmente, Olivia finalmente foi para a cama, adormecendo ao som distante da chuva que voltava a cair sobre a cidade. Horas mais tarde, algo a despertou. Um som estranho que não pertencia aos ruídos normais do apartamento. Olivia sentou-se na cama, sonolenta e confusa,
quando ouviu novamente algo entre um gemido e um grito abafado. Aurora, ela sussurrou. Que horas são? São 3h42 da manhã, senhora Monteiro. A voz artificial respondeu suavemente. O som veio novamente, mais alto desta vez. Parecia vir do outro lado do apartamento, do quarto de Gabriel. Preocupada, Olivia saiu da cama e seguiu pelo corredor escurecido, guiada apenas pela iluminação de emergência no rodapé. Quando se aproximou do quarto de Gabriel, o som ficou mais claro. Ele estava tendo um pesadelo, bastante intenso pelo som. Hesitante, ela bateu levemente na porta. Sem resposta, apenas outro gemido angustiado. Lentamente girou a maçaneta e abriu a porta. O quarto de Gabriel era surpreendentemente espartano comparado ao luxo do resto do apartamento. Móveis minimalistas, cores neutras, poucos objetos pessoais. A cama king size estava desarrumada, os lençóis embolados em torno de sua figura agitada. Gabriel estava dormindo sem camisa, seu torso musculoso brilhando levemente com suor. Seu rosto, normalmente tão controlado, estava contorcido em uma expressão de angústia pura enquanto ele se debatia, murmurando palavras ininteligíveis. Gabriel, Olivia chamou suavemente, aproximando-se com cuidado. Gabriel, acorde, é só um sonho. Quando ela tocou seu ombro, ele reagiu violentamente, agarrando seu pulso com força surpreendente. Seus olhos se abriram, mas estavam desfocados, ainda presos no pesadelo. Gabriel, sou eu, Olivia, ela disse com firmeza, mas sem medo. Você está tendo um pesadelo. Está seguro. Estamos em sua casa. Lentamente, reconhecimento penetrou seus olhos, e ele soltou o pulso dela imediatamente, recuando como se tivesse se queimado. Olivia. Ele ofegou, passando a mão pelo rosto coberto de suor. Me desculpe, eu não queria... Está tudo bem, ela assegurou, sentando-se cuidadosamente na beira da cama. Você estava tendo um pesadelo. Eu ouvi do meu quarto. Gabriel respirou profundamente várias vezes, visivelmente tentando recuperar seu autocontrole habitual. O fato de ela o ver assim, vulnerável, descomposto, parecia perturbá-lo profundamente. Isso não acontece há muito tempo, ele murmurou, evitando seu olhar. Peço desculpas pelo incômodo. Não foi incômodo nenhum, Olivia respondeu suavemente. Todos temos pesadelos às vezes. Gabriel a olhou então, algo sombrio e profundamente triste em seus olhos. Nem todos os pesadelos são apenas sonhos, Olivia. A afirmação pairou entre eles como algo vivo, carregado de significados que ela não compreendia totalmente. Sem pensar, Olivia estendeu a mão e tocou o braço dele suavemente. Quer falar sobre isso? Ela perguntou. Gabriel ficou tenso sob seu toque, mas não se afastou. É uma longa história. Tenho tempo, ela respondeu simplesmente. Ele a estudou no escuro, como se tentasse decidir quanto de si mesmo estava disposto a revelar. Finalmente, ele suspirou. São memórias, principalmente, ele disse, sua voz mais baixa e menos controlada que o normal. Da época antes de tudo isso. Ele gesticulou vagamente, indicando a riqueza que os cercava. Você disse que cresceu em circunstâncias desafiadoras, Olivia lembrou. O que isso significa exatamente? Gabriel ficou em silêncio por tanto tempo que ela pensou que ele não responderia. Quando finalmente falou, sua voz estava distante, como se viesse de muito longe, ou de muito tempo atrás. Eu cresci em uma favela na periferia, ele disse. Minha mãe morreu quando eu tinha 8 anos, tuberculose. Não havia dinheiro para tratamento adequado. Meu pai... Ele parou, seu maxilar enrijecendo visivelmente. Meu pai encontrou conforto na bebida, e quando bebia, encontrava conforto em usar os punhos. Olivia sentiu seu coração apertar. Gabriel, eu sinto muito. Ele deu de ombros, o gesto deliberadamente casual contradizendo a tensão em seu corpo. Foi há muito tempo, outra vida. Mas os pesadelos permanecem,
Ela observou suavemente. Seus olhos encontraram os dela na penumbra. Alguns fantasmas nunca nos deixam completamente. Nas semanas seguintes, uma estranha rotina começou a se estabelecer entre Olivia e Gabriel. Durante o dia, ele mergulhava em seu mundo corporativo, enquanto ela redescobria sua paixão pela música e explorava sua nova vida. À noite, compartilhavam jantares onde a conversa fluía cada vez mais facilmente, revelando camadas de suas personalidades que raramente mostravam ao mundo exterior. Publicamente, apresentavam a imagem perfeita do casal apaixonado. Compareciam a eventos beneficentes, jantares corporativos e inaugurações, sempre impecavelmente vestidos e sutilmente afetuosos um com o outro. A imprensa havia se deliciado com o casamento surpresa do solteiro mais cobiçado do mundo empresarial, e suas fotos frequentemente apareciam em revistas e sites de notícias. Em privado, no entanto, as fronteiras do acordo começavam a ficar nebulosas. Pequenos gestos que não faziam parte do contrato tornaram-se frequentes. Gabriel trazendo livros sobre compositores que sabia que ela admirava. Olivia preparando o café exatamente como ele gostava, mesmo quando ele não estava presente. Conversas que se estendiam até tarde da noite sobre suas vidas, esperanças e desilusões. Em uma manhã particularmente fria de outono, Gabriel surpreendeu Olivia ao aparecer no café da manhã vestindo roupas casuais em vez de seu habitual terno. "Não vai ao escritório hoje?" ela perguntou, levantando os olhos de seu livro de teoria musical. "Tenho uma reunião com o conselho da Fundação Médica", ele respondeu, servindo-se de café. "Pensei que talvez você gostaria de me acompanhar." Olivia piscou, surpresa pelo convite. "Eu? Por quê?" Gabriel hesitou brevemente. "A reunião inclui uma apresentação sobre os novos tratamentos que estamos financiando, incluindo um avanço significativo no tratamento da condição que seu irmão tinha." Ele fez uma pausa. "Pensei que pudesse ser importante para você, mas entendo se preferir não ir. Pode despertar memórias dolorosas." Olivia sentiu um nó na garganta. Era o primeiro convite genuíno que ele fazia, algo completamente fora do escopo de sua fachada matrimonial. E o fato de ele ter considerado seus sentimentos sobre o irmão a tocou profundamente. "Eu adoraria ir", ela respondeu suavemente. A sede da fundação ocupava um andar inteiro de um moderno complexo médico. Quando entraram, Olivia notou imediatamente como o comportamento de Gabriel mudava naquele ambiente. Havia uma suavidade em sua expressão, uma gentileza em suas interações com os funcionários que raramente exibia no mundo corporativo. "Senhor Monteiro, que prazer vê-lo pessoalmente", exclamou a diretora da fundação, doutora Helena Santos, uma mulher de meia-idade com olhos inteligentes e sorriso caloroso. "E esta deve ser sua esposa. Um prazer, senhora Monteiro." "Por favor, me chame de Olivia", ela respondeu, apertando a mão estendida. "Gabriel nos contou sobre seu irmão", disse Helena com empatia genuína. "Sinto muito por sua perda. Pacientes como seu irmão são a razão pela qual nosso trabalho é tão importante." Olivia assentiu, emocionada pela sinceridade da mulher. "Obrigada. Lucas teria ficado feliz em saber que sua experiência está ajudando outros." A reunião foi reveladora. Diferente do Gabriel Monteiro que o mundo empresarial conhecia, o CEO implacável e frio, aqui ele era respeitado não por seu poder, mas por sua genuína dedicação à causa. Enquanto os pesquisadores apresentavam os avanços médicos, Olivia observou como Gabriel fazia perguntas perspicazes, demonstrando um conhecimento surpreendente sobre tratamentos experimentais. "Por que você não me contou sobre isso?" ela perguntou na viagem de volta, depois de testemunhar Gabriel aprovar pessoalmente o financiamento de 3 novos projetos de pesquisa. "Sobre o quê?" "Sobre o quanto você realmente se importa com a fundação. Não é apenas uma obrigação filantrópica para você, é algo pessoal." Gabriel manteve os olhos na estrada à frente, sua expressão ilegível. "Existem coisas sobre mim que não fazem parte da narrativa pública", ele finalmente respondeu. "E quais são essas coisas?" Olivia pressionou gentilmente.
Ele ficou em silêncio por tanto tempo que ela achou que não responderia. Finalmente ele falou. Quando eu tinha 12 anos, minha vizinha, Dona Maria, adoeceu. Câncer. Ela havia sido gentil comigo após a morte da minha mãe. Me alimentava quando meu pai desaparecia por dias. Eu a visitava no hospital sempre que podia, levando pequenas coisas que conseguia comprar com o dinheiro que ganhava vendendo balas nos semáforos. Sua voz estava distante, como se estivesse revivendo aquelas memórias. Ela morreu porque não tinha acesso aos tratamentos que poderiam tê-la salvado. Eles existiam, mas não para pessoas como nós, pobres, sem recursos. Naquele dia prometi a mim mesmo que, quando tivesse poder, usaria para mudar isso. A revelação atingiu Olivia profundamente. Não era apenas uma história de superação pessoal. Era uma missão alimentada pela dor e pela injustiça. Quantas pessoas sabem sobre isso? Ela perguntou suavemente. Além de você? Ninguém. O peso daquela confiança pairou entre eles. Por que ele havia compartilhado algo tão pessoal com ela? Era apenas parte de sua crescente camaradagem, ou algo mais? Naquela noite, Gabriel recebeu uma ligação que o obrigou a viajar urgentemente para o exterior. Problemas em uma subsidiária na Europa que requeriam sua presença imediata. Ficarei fora por 5 dias, talvez uma semana. Ele explicou enquanto arrumava rapidamente uma mala. Você tem tudo o que precisa aqui, mas se surgir alguma emergência, Ramírez, meu assistente pessoal, está à sua disposição. Olivia assentiu, sentindo uma pontada inesperada de desapontamento com sua partida iminente. Espero que consiga resolver tudo rapidamente. Gabriel parou por um momento, observando-a com uma expressão indecifrável. Vou sentir sua falta, ele disse simplesmente, e então, como se estivesse surpreso com suas próprias palavras, acrescentou rapidamente. Acostumei-me à sua companhia. Antes que Olivia pudesse processar o que havia acontecido, ele partiu, deixando-a sozinha com pensamentos confusos e um coração estranhamente acelerado. Os dias seguintes foram surpreendentemente solitários. Olivia tentou manter-se ocupada, praticando piano, retomando alguns estudos teóricos, explorando a cidade com o motorista de Gabriel. Mas o vasto apartamento parecia estranhamente vazio, sem a presença dele. No terceiro dia, aconteceu algo inesperado. Aurora anunciou uma entrega especial. Uma caixa elegante que, quando aberta, revelou um convite formal para uma audição no Conservatório Nacional, a mesma instituição que Olivia havia abandonado anos atrás para cuidar do irmão. Junto ao convite, havia uma nota escrita à mão. O diretor musical é um velho amigo. Disse a ele sobre seu talento. A vaga está disponível se você quiser. É apenas uma oportunidade, não uma obrigação. O futuro pertence a você, GM. As lágrimas vieram antes que Olivia pudesse contê-las. A consideração por trás daquele gesto era avassaladora. Gabriel não apenas havia ouvido seus sonhos abandonados, havia agido para torná-los possíveis novamente, enquanto explicitamente declarava que a escolha era inteiramente dela. Naquele momento, algo mudou irrevogavelmente dentro de Olivia. O que começara como um acordo de negócios, uma transação fria, havia se transformado em algo que ela não ousava nomear, mas que fazia seu coração acelerar sempre que pensava nele. Quando Gabriel finalmente retornou, 5 dias depois, encontrou Olivia no salão principal, tocando uma peça complexa de Rachmaninoff com uma intensidade que deixou claro que ela havia praticado incansavelmente em sua ausência. Vejo que recebeu meu presente. Ele comentou depois que ela terminou, apoiando-se casualmente na porta. Olivia levantou-se rapidamente, um sorriso iluminando seu rosto. Gabriel, não sabia que você já havia voltado. Havia algo diferente em seu olhar enquanto ela se aproximava dele. Uma suavidade, uma vulnerabilidade que não estava lá antes de sua partida. Gabriel percebeu a mudança imediatamente, seus olhos estudando-a com intensidade. Acabei de chegar, ele respondeu, parecendo ligeiramente menos composto que o habitual. Como foram seus dias? Melhores depois que recebi o convite. Olivia parou diretamente à sua frente. Por que você fez isso?
Gabriel desviou o olhar brevemente. Você tem um dom extraordinário. Seria um desperdício não compartilhá-lo com o mundo. Não, ela insistiu suavemente. A verdadeira razão. Seus olhos encontraram os dela então. E por um momento, todas as defesas cuidadosamente construídas pareceram desmoronar. Porque você merece ter seus sonhos de volta, ele disse simplesmente. Porque ver você feliz me faz feliz. A honestidade crua daquela confissão pairou entre eles como algo tangível. Sem pensar, seguindo apenas o impulso de seu coração, Olivia deu um passo à frente e colocou seus braços ao redor dele. Gabriel ficou completamente imóvel por um momento, como se não soubesse como reagir a um abraço genuíno. Então, lentamente, seus braços a envolveram, puxando-a mais para perto, seu rosto enterrando-se em seus cabelos. Senti sua falta. Ela murmurou contra seu peito, sentindo seu coração batendo forte sob seu ouvido. As mãos de Gabriel apertaram-se levemente em suas costas. Eu também, ele admitiu, sua voz tão baixa que ela mal pôde ouvir. Quando finalmente se separaram, algo havia mudado entre eles. Uma barreira invisível havia caído, abrindo caminho para possibilidades que nenhum dos dois havia considerado quando assinaram aquele contrato. Nas semanas seguintes, Olivia dividiu seu tempo entre preparar-se para a audição no conservatório e acompanhar Gabriel em compromissos públicos. À medida que os dias passavam, a linha entre performance e realidade tornava-se cada vez mais tênue. Um toque de mão que antes era calculado, agora trazia consigo um tremor genuíno. Os olhares sustentados que haviam sido ensaiados para parecerem românticos, agora carregavam um calor real. Conversas noturnas estendiam-se até a madrugada, revelando camadas de suas almas que haviam ficado escondidas por tanto tempo. Mas nenhum dos dois ousava nomear o que estava acontecendo, como se falar pudesse quebrar o frágil equilíbrio que haviam encontrado. Em uma noite particularmente fria, após retornarem de um evento beneficente, Gabriel surpreendeu Olivia ao sugerir um passeio no Jardim da Cobertura, um espaço elegante sobre o terraço que ela raramente visitava, devido ao tempo geralmente inclemente. Não está muito frio? Ela perguntou, confusa com o convite inesperado. Confie em mim, foi tudo o que ele disse, estendendo a mão para ela. Quando as portas do elevador se abriram no terraço, Olivia ofegou de surpresa. O lugar havia sido completamente transformado. Uma estrutura retrátil de vidro protegia o espaço do vento, enquanto luzes delicadas estavam penduradas em todas as árvores e plantas, criando um cenário quase mágico. No centro, havia um piano branco que ela tinha certeza que não estava lá antes. O que é tudo isso? Ela perguntou maravilhada, enquanto Gabriel a guiava através do jardim encantado. Sua audição é em 3 dias, ele respondeu parando ao lado do piano. Pensei que talvez quisesse praticar em um ambiente inspirador. Olivia tocou reverentemente as teclas do instrumento. É lindo, ela murmurou. Não precisava fazer isso. Eu quis fazer, Gabriel respondeu simplesmente, seus olhos nunca deixando os dela. Ela se sentou no banco, seus dedos deslizando automaticamente para a posição inicial da peça que havia escolhido para a audição. Nocturne Op. 9, nome 2 de Chopin. A música fluiu dela com uma emoção que transcendia a técnica, cada nota carregada de sentimento. Gabriel a observava, completamente absorto. Quando ela terminou, o silêncio que seguiu estava carregado de algo indefinível. Perfeito. Ele murmurou finalmente. Olivia levantou-se do banco, aproximando-se dele lentamente. Gabriel, ela começou reunindo coragem. O que está acontecendo entre nós? A vulnerabilidade em sua voz era palpável, o medo de rejeição transparente em seus olhos. Gabriel parecia igualmente desarmado, a máscara do empresário implacável completamente ausente. Eu não sei, ele respondeu honestamente. Sei apenas que não é mais apenas um acordo. Olivia deu mais um passo em sua direção. Estou confusa, ela admitiu. Às vezes parece que tudo isso é real,
E outras vezes me lembro que temos um contrato com prazo de validade. A expressão de Gabriel tornou-se séria. O que você quer, Olivia? Verdadeiramente? A pergunta pairou entre eles, pesada com possibilidades. Olivia sentiu seu coração acelerar, o momento de verdade finalmente chegando. Eu quero... Ela começou, mas foi interrompida pelo som estridente do telefone de Gabriel. Ele hesitou, claramente relutante em atender, mas o toque insistente indicava uma emergência. Me desculpe, ele murmurou, finalmente pegando o telefone. Monteiro. Sua expressão mudou imediatamente, toda a suavidade desaparecendo enquanto ele escutava. Quando aconteceu? Entendo. Estarei lá em 20 minutos. Quando desligou, seu rosto havia recuperado a máscara profissional que Olivia havia aprendido a reconhecer. Precisamos ir, ele disse com urgência. Houve um problema na empresa. Um ataque cibernético importante. Podem ter acessado dados críticos. O momento mágico havia sido despedaçado pela realidade do mundo exterior. Em silêncio, eles retornaram ao apartamento, o peso das palavras não ditas pesando entre eles. Gabriel partiu quase imediatamente, prometendo voltar assim que pudesse. Olivia ficou acordada por horas, repassando mentalmente sua quase confissão, perguntando-se o que teria acontecido se não tivessem sido interrompidos. O dia seguinte passou sem notícias de Gabriel. Olivia tentou se concentrar na preparação para a audição, mas sua mente continuava retornando à noite anterior, as emoções não resolvidas. No final da tarde, quando o sol começava a se pôr, Aurora anunciou um visitante inesperado, Roberto Alves. O Sr. Alves insiste que é urgente, Sra. Monteiro, explicou a IA quando Olivia expressou surpresa. Ele menciona que é relacionado à situação atual do Sr. Monteiro. Alarmada, Olivia permitiu que ele subisse. O rival de Gabriel parecia estranhamente satisfeito consigo mesmo quando entrou no apartamento, seus olhos astutos avaliando o ambiente luxuoso. Sra. Monteiro, ele cumprimentou com falsa cordialidade. Lamento incomodá-la, mas achei que deveria saber. Saber o quê? Olivia perguntou cautamente, mantendo uma distância prudente. Sobre a verdadeira natureza de seu arranjo com Gabriel. Um calafrio percorreu a espinha de Olivia. Não sei do que está falando. Alves sorriu, um gesto que não alcançou seus olhos frios. Por favor, não precisamos manter pretensões. Sei tudo sobre o acordo, as dívidas de seu irmão, o casamento arranjado, o prazo de 2 anos. Tudo. O choque deixou Olivia momentaneamente sem palavras. Como ele poderia saber? Apenas os advogados de Gabriel tinham conhecimento dos detalhes do contrato. O que você quer? Ela perguntou finalmente, sua voz mais firme do que se sentia. Nada complicado, Alves respondeu, caminhando casualmente pela sala. Apenas algumas informações sobre o novo projeto de IA que Gabriel está desenvolvendo. Em troca, seu segredo estará seguro comigo. Olivia sentiu uma onda de náusea. Está me chantageando? Prefiro chamar de negociação mutuamente benéfica. Ele sorriu. A imprensa adoraria saber que o romance do ano é apenas uma transação comercial, não acha? Imagine os títulos. Não sei nada sobre os projetos de Gabriel. Olivia respondeu firmemente. E mesmo se soubesse, jamais trairia sua confiança. O sorriso de Alves desapareceu. Lealdade admirável, considerando que ele a comprou como se compra uma propriedade. Ele tirou um pendrive do bolso, colocando-o sobre a mesa. Aqui está uma cópia do seu contrato matrimonial, incluindo todos os termos. Pense em minha oferta. Você tem até amanhã. Após sua saída, Olivia permaneceu paralisada, encarando o pequeno dispositivo como se fosse uma bomba prestes a explodir. Com dedos trêmulos, ela finalmente o conectou a um tablet, confirmando que realmente continha uma cópia digitalizada de seu contrato com Gabriel. Havia apenas uma explicação para como Alves obtivera aquele documento. Alguém próximo a Gabriel o havia traído. E considerando o ataque cibernético coincidente, a situação parecia ainda mais grave. Ela tentou repetidamente contatar Gabriel,
mas todas as chamadas foram para a caixa postal. O pânico começava a se instalar quando Aurora anunciou outra visita inesperada. Desta vez, Helena Santos, a diretora da Fundação Médica. Sinto muito por aparecer sem avisar, Helena disse apressadamente quando entrou. Mas não consegui contato com Gabriel, e os médicos disseram que você deveria ser informada imediatamente. Médicos? Olivia sentiu seu coração congelar. Do que você está falando? A expressão de Helena tornou-se grave. Gabriel não lhe contou. Contou? Sobre sua condição? Que condição? A voz de Olivia mal passava de um sussurro. Helena suspirou pesadamente. Gabriel tem uma cardiomiopatia hipertrófica, uma condição cardíaca grave. Ele teve um episódio sério esta tarde durante uma reunião de emergência. Está no hospital agora. O mundo de Olivia pareceu desacelerar. Isso é sério? Potencialmente fatal se não for gerenciado adequadamente. Helena respondeu com gentileza. Ele foi diagnosticado há 5 anos. Foi por isso que ele se aproximou tanto da fundação. Financiamos pesquisas sobre sua condição específica. Olivia sentiu-se tonta com a revelação. Por que ele nunca me contou? Gabriel é extremamente reservado sobre sua saúde. Vê como uma fraqueza. Helena hesitou. Há outra coisa que você deveria saber. Ele estabeleceu em seu testamento que, caso algo aconteça com ele, toda sua fortuna pessoal irá para você, não apenas para liquidar as dívidas de seu irmão. Ele quer garantir que você estará completamente protegida. A informação atingiu Olivia como um raio. Não fazia sentido dentro dos parâmetros do acordo. Por que Gabriel se importaria com seu bem-estar a longo prazo se tudo não passava de um contrato? Preciso vê-lo, ela disse determinada, já se dirigindo à porta. Agora. No hospital, Olivia foi inicialmente barrada de entrar no quarto de Gabriel, já que apenas familiares eram permitidos. Eu sou família, ela insistiu firmemente. Sou sua esposa. Após verificarem sua identidade, finalmente permitiram sua entrada. A visão que a recebeu fez seu coração apertar dolorosamente. Gabriel, sempre tão forte e controlado, estava conectado a vários monitores, uma máscara de oxigênio cobrindo parte de seu rosto. Ele parecia pálido e estranhamente vulnerável. Quando seus olhos se abriram e a viram, uma mistura de emoções atravessou seu rosto. Surpresa, depois algo que parecia vergonha, e finalmente uma expressão que ela nunca havia visto antes, medo. Olivia, ele murmurou, removendo a máscara momentaneamente. Você não deveria estar aqui. Ela se aproximou da cama, pegando sua mão entre as suas. Por que você não me contou? Gabriel desviou o olhar. Não era relevante para nosso acordo. Não relevant. Olivia interrompeu-se lutando para controlar sua frustração. Gabriel, você poderia ter morrido. Como isso não é relevante? Precisamente por isso, ele respondeu calmamente. Nosso contrato tem uma cláusula que o torna nulo em caso de minha morte prematura, com todas as dívidas canceladas e uma compensação substancial para você. Era apenas um plano de contingência. Olivia sentiu lágrimas queimarem seus olhos. É isso que pensa que sou? Uma beneficiária em seu plano de contingência? Gabriel finalmente olhou para ela, algo vulnerável e não dito em seus olhos. Olivia, você não entende? Então me faça entender, ela exclamou, sua voz embargada. E enquanto estamos sendo honestos um com o outro, Alves me visitou hoje. Ele sabe sobre nosso acordo. Todos os detalhes. A expressão de Gabriel endureceu imediatamente. Como? Ele tem uma cópia do contrato. Acho que está relacionado ao ataque cibernético. Ele tentou me chantagear para obter informações sobre seu novo projeto. Gabriel fechou os olhos brevemente, uma expressão de dor cruzando seu rosto que nada tinha a ver com sua condição física. Sinto muito que você tenha sido arrastada para isso. Não é isso que me preocupa agora, Olivia insistiu. Quero saber por que você escondeu sua condição de mim.
Por que preparou um testamento para me proteger muito além do que nosso contrato exigia? Por que você... Sua voz falhou. Gabriel a observou por um longo momento, como se estivesse tomando uma decisão crucial. Finalmente, ele suspirou. Lembra-se da história sobre como nos conhecemos? Aqui contamos para Alves. Olivia assentiu, confusa com a mudança de assunto. Não é completamente inventada, Gabriel confessou suavemente. Eu realmente vi você antes. Muitas vezes, na verdade. O quê? Onde? No hospital onde seu irmão estava sendo tratado. Eu estava lá para consultas sobre minha condição. Você costumava tocar piano no saguão para os pacientes. A memória voltou a Olivia em um lampejo. O pequeno piano no saguão do hospital. As tardes que passava tocando para trazer algum conforto aos pacientes e suas famílias enquanto Lucas fazia seus tratamentos. Você nunca falou comigo, ela disse, surpresa. Não. Mas ouvi você tocar. Vi sua dedicação ao seu irmão. Testemunhei sua força quando todos diziam que ele não tinha chance. Gabriel fez uma pausa, sua voz mais baixa quando continuou. Quando soube sobre as dívidas que ele deixou, sobre como você estava lutando, não pude ignorar. A compreensão começou a se formar na mente de Olivia, um quebra-cabeça cujas peças finalmente se encaixavam. Você comprou minhas dívidas de propósito, não foi coincidência. Gabriel assentiu lentamente. Inicialmente, pensei em simplesmente cancelá-las, mas então... Ele hesitou. Então percebi que poderia estar vivendo com tempo emprestado. Minha condição estava piorando. Os médicos recomendaram reduzir o estresse, mas minha empresa estava em um momento crítico de expansão. Precisava de uma razão pública para mudanças no meu estilo de vida e, de repente, a ideia de um casamento parecia a explicação perfeita. Seus olhos encontraram os dela. Mas eu não queria qualquer pessoa. Eu queria alguém que admirava. Alguém com força interior e talento. Você. Olivia sentiu seu mundo girar com aquela revelação. Você me escolheu antes mesmo de nos conhecermos formalmente? Gabriel assentiu. Foi egoísta e manipulador, eu sei. Mas à medida que nos conhecemos, que começamos a compartilhar nossas vidas, algo mudou. Eu mudei. E por que não me contou isso antes? Como poderia? Ele perguntou, um raro traço de vulnerabilidade em sua voz. Você já estava presa em um acordo que não escolheu livremente. Revelar meus verdadeiros motivos apenas a faria sentir-se ainda mais manipulada. Olivia processou tudo em silêncio, uma tempestade de emoções conflitantes agitando-se dentro dela. O que acontece agora? Ela finalmente perguntou. Com Alves, com o contrato, com nós? Quanto a Alves, não se preocupe. Lidarei com ele. A determinação no rosto de Gabriel era inconfundível. Quanto ao contrato, ele hesitou, algo vulnerável em seus olhos. Se você quiser anulá-lo, entenderei perfeitamente. As dívidas permanecem canceladas e providenciarei uma compensação generosa como acordado originalmente. O coração de Olivia apertou-se com a oferta. Mesmo agora, ele estava oferecendo libertá-la, garantir seu futuro financeiro, sem exigir nada em troca. E quanto a nós? Ela insistiu suavemente. Gabriel a olhou então, toda a pretensão finalmente abandonada. Isso depende inteiramente de você, Olivia. O que começou como um arranjo tornou-se outra coisa para mim. Algo que nunca esperei encontrar. Ele fez uma pausa, sua voz quase um sussurro quando continuou. Acho que me apaixonei por você. A confissão pairou entre eles, frágil e poderosa. Olivia sentiu lágrimas silenciosas escorrerem por seu rosto, enquanto as palavras que ela mesma vinha evitando finalmente encontravam voz em seus lábios. Eu também te amo, Gabriel. Suas mãos se entrelaçaram sobre o lençol hospitalar, a conexão física espelhando a união de dois corações que haviam encontrado um ao outro da maneira mais inesperada. Não quero mais um contrato, ela continuou suavemente. Quero um casamento real, uma vida real juntos.
Um sorriso raramente visto iluminou o rosto de Gabriel, transformando-o completamente. Tem certeza? Sou um homem difícil, com um passado complicado e um futuro incerto. Olivia inclinou-se, pressionando seus lábios suavemente contra os dele em seu primeiro beijo genuíno. Tenho certeza absoluta, ela sussurrou contra sua boca. O futuro pertence a nós, Gabriel. Vamos enfrentá-lo juntos. O monitor cardíaco ao lado da cama registrou um aumento nos batimentos de Gabriel, provocando um pequeno alarme que fez Olivia recuar com um riso suave. Acho que preciso ter cuidado com seu coração, ela brincou. Gabriel sorriu, seus olhos nunca deixando os dela. Pelo contrário, meu coração nunca esteve mais seguro do que está com você. 6 meses se passaram desde aquela noite no hospital. A vida de Olivia transformou-se de maneiras que ela jamais poderia ter imaginado quando assinara aquele contrato que agora jazia, rasgado em pedaços, na gaveta da escrivaninha de Gabriel. A manhã estava clara. O sol de primavera filtrava-se pelas amplas janelas da cobertura, enquanto Olivia terminava os últimos acordes da sonata que estava compondo. Seus dedos dançaram sobre as teclas do piano branco, agora permanentemente instalado no salão principal do apartamento, não mais escondido em seu quarto como um segredo. Isso foi lindo. A voz de Gabriel a envolveu como uma carícia. Está pronta para compartilhar com o mundo? Olivia sorriu, girando no banco do piano para encontrar seu marido parado na entrada, observando-a com aquele olhar que ainda fazia seu coração acelerar. Ele estava mais relaxado agora, usando camisas casuais com mais frequência que ternos, seu rosto menos tenso, os sinais de envelhecimento suavizados pela felicidade recém-descoberta. Quase, ela respondeu, levantando-se para receber o beijo que ele oferecia. Ainda preciso refinar o terceiro movimento. Você tem tempo, Gabriel murmurou contra seus lábios. O recital de formatura é apenas daqui a 3 semanas. Olivia assentiu, ainda maravilhada com o rumo que sua vida havia tomado. Após aquela noite no hospital, muitas coisas mudaram. Gabriel havia reconfigurado sua vida profissional, delegando responsabilidades, reduzindo drasticamente sua carga de trabalho conforme recomendado pelos médicos. Olivia retomara seus estudos no conservatório, onde era agora considerada uma das alunas mais promissoras, prestes a se formar com honras. Roberto Alves havia sido exposto como o arquiteto do ataque cibernético, uma tentativa desesperada de sabotar o novo sistema de IA que a empresa de Gabriel estava prestes a lançar. As evidências incontestáveis haviam levado a ações legais que efetivamente removeram Alves do cenário corporativo, sua reputação permanentemente manchada. Mais importante, o relacionamento entre Olivia e Gabriel florescera no que nenhum contrato jamais poderia prever. Uma parceria genuína baseada em respeito mútuo, compreensão profunda e um amor que crescia mais forte a cada dia. Como você está se sentindo hoje? Olivia perguntou, sua mão descansando levemente sobre o peito dele, um gesto de carinho que também escondia sua constante preocupação com sua saúde. Gabriel cobriu a mão dela com a sua. Nunca estive melhor, ele respondeu, e pela primeira vez em muito tempo, não era uma mentira. As novas medicações, combinadas com as mudanças em seu estilo de vida, haviam estabilizado sua condição. Embora a cardiomiopatia ainda fosse uma sombra em suas vidas, não era mais o espectro ameaçador que uma vez fora. Venha comigo, ele disse repentinamente, pegando sua mão. Tenho algo para te mostrar. Intrigada, Olivia o seguiu até o escritório particular, o espaço anteriormente proibido que agora estava sempre aberto para ela. Gabriel digitou uma senha em seu computador, revelando plantas arquitetônicas na tela. O que é isso? Ela perguntou, estudando os desenhos detalhados. Nossa nova casa, Gabriel respondeu, um sorriso nervoso brincando em seus lábios. Se você aprovar, claro. Olivia examinou as imagens com crescente admiração. Não era uma mansão ostentosa nem um apartamento high-tech como esperaria. Era uma casa espaçosa, mas aconchegante, projetada em harmonia com a natureza ao redor, grandes janelas abraçando a luz natural,
um estúdio de música ocupando uma ala inteira. É na costa, Gabriel explicou, passando para imagens do terreno. Longe da cidade, do ruído, da poluição. O ar é mais limpo lá, o que é melhor para nosso futuro. Havia algo em sua voz quando ele disse aquelas últimas palavras. Uma emoção contida que fez Olivia olhar para ele mais atentamente. Gabriel, o que você está tentando dizer? Ele respirou fundo, seu olhar intenso fixo no dela. Estou dizendo que quero construir não apenas uma casa, mas um lar, um lugar para crescermos juntos, para criarmos uma família, se for o que você também quer. Olivia sentiu seu coração expandir no peito. Eles haviam conversado sobre possibilidades, sobre sonhos futuros, mas sempre com cautela, conscientes dos riscos que a condição cardíaca de Gabriel representava. Os médicos... Ela começou hesitante. Falei com eles, Gabriel interrompeu suavemente. Há riscos, como em qualquer gravidez, mas com monitoramento adequado. Eles acreditam que é possível, que é seguro tentar. Lágrimas inesperadas brotaram nos olhos de Olivia, enquanto ela absorvia o significado completo daquelas palavras. Gabriel queria uma família com ela, não porque um herdeiro fortaleceria sua posição empresarial ou porque era o que a sociedade esperava, mas porque ele realmente desejava compartilhar esse aspecto profundo e íntimo da vida com ela. Sim, ela sussurrou, jogando os braços ao redor do pescoço dele. Sim para a casa, sim para a família, sim para tudo. Gabriel a abraçou com força, seu corpo tremendo ligeiramente contra o dela. Você me deu uma segunda chance na vida, Olivia, ele murmurou contra seus cabelos. Uma chance de descobrir que há mais na existência do que poder e sucesso. Naquela noite, eles jantaram na cobertura, conversando animadamente sobre planos para o futuro. A nova casa, o recital de formatura de Olivia, a possibilidade de uma família. Quando terminaram a refeição, Gabriel surpreendeu Olivia novamente ao pegar sua mão e conduzi-la para a sala de estar. Tenho mais uma coisa para você, ele disse parecendo estranhamente nervoso. No centro da sala, havia um presente embrulhado em papel azul suave. Quando Olivia o abriu cuidadosamente, encontrou uma pequena caixa de madeira entalhada. Dentro, repousava uma aliança delicada, diferente da que ela usava, que havia sido parte do acordo matrimonial. Não entendo, ela disse confusa. Já somos casados. Gabriel pegou a aliança, segurando-a entre os dedos. Somos casados no papel, sim. Mas quero fazer isto apropriadamente desta vez. Sem contratos, sem advogados, sem transações, apenas nós dois e uma promessa verdadeira. Para completa surpresa de Olivia, Gabriel ajoelhou-se diante dela, seus olhos azuis brilhando com emoção genuína. Olivia Monteiro, ele começou, sua voz ligeiramente trêmula. Quando você entrou em minha vida, eu era um homem perdido dentro de uma fortaleza que construía ao meu redor. Você encontrou brechas naquelas paredes e permitiu que a luz entrasse novamente. Você me fez lembrar o que significa realmente viver, realmente sentir. Ele fez uma pausa, reunindo suas palavras. Nosso início foi imperfeito, baseado em necessidades e circunstâncias, não em escolha livre. Hoje peço a chance de começar novamente. Com sua permissão, gostaria de renovar nossos votos, não como parte de um acordo, mas como uma celebração do amor que cresceu entre nós contra todas as probabilidades. Lágrimas escorriam livremente pelo rosto de Olivia, enquanto ela observava este homem, este magnata poderoso que o mundo via como inatingível e frio, completamente vulnerável diante dela, oferecendo seu coração sem reservas. Você me aceitaria novamente, Olivia? Não como parte de um contrato, mas como parceira em todos os sentidos da palavra? Como minha verdadeira esposa, meu amor, minha melhor amiga? Com o coração transbordando de emoção, Olivia se ajoelhou também, ficando no mesmo nível que ele. Eu te aceito, Gabriel. Hoje e todos os dias que virão. Gabriel deslizou a nova aliança em seu dedo, ao lado da original. 2 alianças. Ele explicou suavemente.
Uma representando onde começamos e outra simbolizando onde chegamos. Nossa jornada completa. Aquela noite, quando finalmente se entregaram um ao outro, não havia nenhuma barreira entre eles, nem física, nem emocional. O que começara como um arranjo frio de negócios, havia se transformado em uma das histórias de amor mais genuínas que qualquer um deles poderia ter imaginado. 2 anos depois, Olivia sentou-se na varanda espaçosa de sua casa à beira-mar, observando o sol se pôr sobre o horizonte em tons de laranja e rosa. O som das ondas quebrava ritmicamente contra a praia, apenas a alguns metros de distância, criando uma sinfonia natural que ela havia incorporado em várias de suas composições recentes. Seus dedos brincavam distraidamente com as 2 alianças em sua mão esquerda, enquanto sua mão direita repousava protetoramente sobre seu ventre visivelmente arredondado. Ele está inquieto hoje, Gabriel comentou, aproximando-se com 2 xícaras de chá, sentando-se ao lado dela na cadeira de balanço dupla. Como sabe que é um ele? Olivia sorriu, aceitando a xícara com gratidão. Ainda temos 2 semanas até o ultrassom revelar. Gabriel sorriu, colocando gentilmente a mão sobre a barriga dela, maravilhando-se quando sentiu um chute firme contra sua palma. Intuição paterna. Ele respondeu com um humor que antes teria sido impensável vindo dele. Os últimos 2 anos haviam sido de transformação para ambos. A cerimônia de renovação de votos realizada na praia, com apenas poucos amigos próximos presentes, havia sido o verdadeiro início de seu casamento aos olhos deles. A nova casa, construída exatamente como os projetos haviam prometido, tornara-se o refúgio que ambos precisavam. Profissionalmente, Gabriel havia reestruturado sua empresa, mantendo o controle estratégico enquanto delegava a administração diária, permitindo-lhe trabalhar principalmente de casa. Sua saúde havia se estabilizado com o regime de tratamento e, embora a condição ainda exigisse vigilância constante, não dominava mais suas vidas. Olivia, após graduar-se com honras do conservatório, agora dividia seu tempo entre composições, recitais ocasionais e o trabalho na Fundação Almeida Monteiro, uma organização que ela e Gabriel haviam criado para fornecer tratamento médico avançado a pacientes sem recursos financeiros, inspirada tanto pelo irmão dela quanto pela vizinha de infância dele. "No que está pensando?" Gabriel perguntou, notando sua expressão contemplativa. Olivia sorriu, inclinando-se contra seu ombro. "Em como a vida é imprevisível", ela respondeu suavemente. "Em como um acordo que parecia tão frio e calculista se transformou na maior bênção da minha vida." Gabriel beijou o topo de sua cabeça, seu braço apertando-se gentilmente ao redor dela. "Quando assinei aquele contrato", ele confessou, "estava procurando uma solução prática para problemas práticos. Minha imagem pública, minha saúde deteriorando. Nunca imaginei que encontraria amor, propósito, uma segunda chance na vida." "Somos bons um para o outro", Olivia observou, entrelaçando seus dedos com os dele. "Você me deu estabilidade quando eu mais precisava e eu... Você me ensinou a viver novamente", Gabriel completou. "A confiar, a sentir, a encontrar alegria nas pequenas coisas." Ele fez uma pausa, sua voz mais baixa quando acrescentou: "A acreditar que mereço ser amado, apesar do meu passado, apesar dos meus erros." Olivia virou-se para olhar para ele, ainda maravilhada com a transformação do homem que conhecera, do empresário frio e isolado para este parceiro amoroso e presente, que agora sorria mais facilmente, ria mais livremente e demonstrava suas emoções sem medo. "Quando este pequeno chegar", ela disse, acariciando sua barriga, "ele vai conhecer um pai completamente diferente daquele que você teve. Vai crescer cercado de amor, de música, de possibilidades." Os olhos de Gabriel brilharam com emoção contida. Ele ou ela terá tudo o que nunca tivemos: segurança, estabilidade, afeto incondicional. Mas mais importante, ele acrescentou sua voz firme, nosso filho terá pais que se amam verdadeiramente. Olivia descansou sua cabeça no ombro dele, observando as primeiras estrelas aparecerem no céu escurecendo.
Acha que seu eu de 3 anos atrás acreditaria se alguém lhe contasse como seria sua vida hoje? Gabriel riu suavemente. Nem por um segundo. Aquele homem estava convencido de que controlava cada aspecto de sua existência através de contratos, acordos e planejamento meticuloso. Seus olhos encontraram os dela, cheios de calor e admiração. Ele não fazia ideia do quanto estava perdendo por manter a vida à distância. Um movimento suave sob a mão de Gabriel o fez sorrir novamente. Acho que alguém concorda comigo. Olivia riu, colocando sua mão sobre a dele. Este bebê vai ser tão teimoso quanto o pai, tenho certeza. E tão talentoso quanto a mãe, Gabriel acrescentou, inclinando-se para beijá-la suavemente. O sol finalmente desapareceu no horizonte, pintando o céu em tons profundos de púrpura e índigo. Na casa atrás deles, luzes acenderam-se automaticamente, criando um brilho acolhedor visível através das grandes janelas. Gabriel levantou-se, estendendo a mão para ajudar Olivia. Vamos entrar? Está ficando frio. Juntos, eles caminharam de volta para a casa que haviam construído. Não apenas a estrutura física, mas o lar emocional que haviam criado juntos, passo a passo, dia após dia, superando cicatrizes do passado e medos do futuro. Na sala de música, o piano branco esperava, banhado pela luz suave do luar que entrava pelas janelas abertas. Sobre ele, uma fotografia emoldurada mostrava Gabriel e Olivia no dia de sua renovação de votos. Não o casal formal e tenso do casamento original, mas duas pessoas genuinamente apaixonadas, seus rostos radiantes de felicidade, enquanto ondas quebravam suavemente atrás deles. Ao lado desta, uma segunda fotografia mais recente os mostrava na praia. Olivia com sua barriga de grávida visível em um vestido solto, Gabriel abraçando-a por trás, ambos olhando para o horizonte, para o futuro que haviam escolhido construir juntos. Enquanto preparam o jantar lado a lado, movendo-se em sincronia perfeita pela cozinha espaçosa, conversando sobre planos para o berçário, sobre a próxima composição de Olivia, sobre os novos projetos da fundação, o contraste com aquele primeiro jantar tenso na cobertura não poderia ser mais claro. Mais tarde, naquela noite, quando Gabriel adormeceu com a cabeça descansando suavemente contra o ombro de Olivia, seu braço protetor envolvendo-a mesmo durante o sono, ela refletiu sobre a jornada extraordinária que haviam percorrido. Ela havia entrado naquele casamento com medo e resignação, esperando no máximo uma trégua temporária para seus problemas financeiros. Ele havia proposto o acordo buscando uma solução prática para complicações profissionais e médicas, sem expectativa de conexão emocional. Nenhum dos dois poderia ter previsto como um contrato frio poderia se transformar em um vínculo tão profundo, como dois corações machucados poderiam encontrar cura um no outro, como um acordo de negócios poderia evoluir para o mais significativo dos compromissos. Enquanto a lua banhava o quarto em luz prateada, Olivia gentilmente beijou a testa de Gabriel, agradecendo silenciosamente pelo homem que havia se tornado, pelo amor que haviam construído, pela família que estavam prestes a começar. O que começara como um casamento arranjado, tornara-se a mais genuína das uniões. O que fora iniciado como um negócio havia florescido no mais verdadeiro dos amores. E naquela primeira noite, quando ela esperara o pior, ele fizera algo que ninguém poderia prever. Dera o primeiro passo em uma jornada que os levaria não apenas à libertação de suas dívidas financeiras, mas à descoberta da maior riqueza de todas. Um amor que transcendia contratos, que curava feridas profundas e que prometia um futuro mais brilhante do que qualquer um deles jamais ousara sonhar. Ela ainda era inocente e pura quando se conheceram. Ele, um milionário maduro e poderoso. Mas na primeira noite deles, ela ficou surpresa ao descobrir que, às vezes, os começos mais improváveis podem levar aos destinos mais perfeitos, e que mesmo os corações mais protegidos podem aprender a amar novamente quando encontram a pessoa certa. Se essa história tocou seu coração, lembre-se, o universo nunca se atrasa. E às vezes, o que parece um fim
é só o começo de uma jornada maravilhosa. Olivia foi forçada por circunstâncias, desesperada. Obrigada a aceitar um acordo com alguém que ela temia. Mas naquele lugar onde ela achava que encontraria frieza, o universo plantou o amor mais verdadeiro. Se você acredita que o amor verdadeiro ainda existe, deixe seu gostei no vídeo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e compartilhe esse vídeo com quem você ama. Que você tenha um dia abençoado.